Boa noite, povo de Axé. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estou aqui para falar com vocês, para trazer bastante experiências, para trazer novidades, para trazer histórias. E hoje as histórias serão surpreendentes. Comigo aqui, Lúcio. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem. Boa noite, povo do Axé. É isso aí. Eu estou muito emocionada mesmo. Como eu já falei para os meus convidados, eu não imaginava que eu ia conseguir eles estarem aqui comigo. Como eu estou começando o podcast, eu achei que eu não iria conseguir, mas nosso Pai maior me abençoou grandemente. E hoje eu estou aqui com a mãe Ivone de Oxum e pai Engels de Xangô, da aldeia de Caboclos. É isso mesmo, eles estão aqui. Boa noite, mãe Ivone. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Muito axé para todos. Boa noite, pai Engels. Boa noite, uma alegria muito grande. A gente está aqui no Voz de Zambi, com a mãe Elise e o Lúcio, para a gente beber nesse saber juntos aqui. Que bom. E olha que eu vou beber bastante, viu, mãe? Vou aproveitar esse momento que para mim é histórico. Mãe, eu quero... Opa, desculpa, Lúcio. Não é que isso. Sejam muito bem-vindos nesse nosso trabalho. Muito obrigada. Gratidão. Mãe, eu vou querer saber da senhora. Como começou tudo? Como a senhora entrou na religião? Como a senhora conheceu a Umbanda? Se a Umbanda entrou na sua vida desde criança, de berço? Como que aconteceu tudo? Não. Meu marido. Tudo começou por causa de um carro. E o seu Zé Pilito foi culpado. Olha, Porque uma vez assaltaram meu marido, levaram o carro dele. Aí um cunhado falou assim, vamos lá tem um Zé Pilito que vai te ajudar. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai nesses lugares. Aí ele foi. Aí o seu Zé falou para ele onde estava o carro. olha. Aí foi lá e estava mesmo. A polícia foi lá e estava lá, pegou. Aí meu marido se interessou porque ele era católico. Começou a ir no centro e eu brigando. Pelo amor de Deus, larga disso. Isso não dá futuro para ninguém. Sabe? Eu falava para ele. E ele vai. E um dia, eu já tinha minhas duas meninas pequenininhas. Ele falou, vamos lá um dia assistir, né? No terreiro do Pai Abrelinhas. Sabe? Hoje já falecido. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí era assim, ó, onde ficava os guias era alto, né? E a gente ficava assim, num lugar mais baixo. E eu lá, bem coberto, com as crianças no colo, assistindo. De repente, me pula um rapaz, acho que quase 2 metros de altura, por cima de uma tabaque. E vem assim na minha frente, começa a bater no peito, e gritava. Eu falei, não, esse homem... Eu falava, esse homem tá me xingando, não é possível. Aí, hoje eu entendo, né, que foi o meu chamado para a Umbanda, foi ali. Porque eu tinha muito medo, eu não gostava de jeito nenhum. Mas a sua religião era católica? Eu era católica por mim mesma, porque meu pai não era, minha mãe, ninguém seguia nada. Só eu que seguia a católica. Aí sabe quando você vai crescendo, você vai, mas você sente que está faltando alguma coisa. Aí comecei a andar, né? Fui no budismo. Fui em vários, fui na Mesa Branca. Na Mesa Branca, não, foi depois. Fui na evangélica, sabe? Nada estava me preenchendo. Aí um dia eu fui na evangélica. Ai, para cantar. Aí cantei lindamente. Aí o pastor veio perto de mim e falou assim, olha, filha, a partir da semana que vem você vai tomar conta dessa parte. Nunca mais eu voltei. Até hoje está me esperando. Falei, não. Aí, quando eu... fui lá com o meu marido, aí ali eu nunca mais deixei de ir. Ali foi o meu começo. Ali foi o seu chamado. Meu chamado. Aí eu me senti por inteira, né? Aí nada me faltava. Até hoje, nada me falta. Mas aí o seu marido, ele era filho desse terreiro. Se tornou filho desse terreiro. Filho desse e a senhora terreiro. foi acompanhá-lo. Aí eu ia lá, Faz quantos anos? Nossa Senhora... Mais de 45 anos.
Mais de 45 anos. Mas aí, nesse terreiro, a senhora começou a frequentar lá, ou não? Não, eu só ficava lá sentada. Aí uma vez esse senhor, o dono do terreiro, falou assim para mim: sobe aqui, vem cantar. Inclusive tinha uma moça muito parecida com a senhora lá. E ela cantava, eu ficava olhando, admirando, né? Aí um dia ele cantando para Oxum, aí ele me chamou. Vem aqui, fica perto dela, canta, né? Aí eu comecei. Nossa, aquilo era bom demais. Aí comecei a cantar e fiquei. E aí, isso foi te preenchendo. Foi, aí me preencheu. Me preencheu muito, muito. E aí, como foi chamado para Corimba? Foi aí também? Não. Não, eu sempre gostei da corimba, né? Que eu falo assim, corimba para mim tem que ser bem tocada, senão não serve, né? Eu sou meio chatinha. Então, aí eu já cantava no terreiro, como eu já vinha cantando desde os meus 8 anos de idade, sabe? Então, o seu Sete Flash falou assim para mim: mãe, tem escola, vai para a escola para você aprender a tocar corimba. Eu falei: mas eu não quero, de jeito nenhum. Isso já é o mentor do vô Fernando, né? Que é o esposo quero- da... Eu ia perguntar isso. Isso. Então, aí eu fui, né? E levei meus 2 filhos. Aí a gente fez o curso. Mas aí eu não queria, porque não é o meu forte. A senhora queria cantar, Eu né? queria cantar. Né? Ele pediu para mim por causa de uma entidade que Ela trabalha foi comigo. até a escola, chegou lá, ela voltou e falou, ó, pra mim não Só dá. de ver aquele monte de tambor, todo mundo tocando, eu queria voltar para casa. Ela falou, pra mim não dá. E Para até mim não dá. que ela questionou o mentor e aí ele explicou. Ele explicou para mim o porquê que ele queria que eu fizesse, né? Porque esse caboclo é um pajé, seu trovão azul. Na vida real, quando eles viveram aqui, ele foi pai do seu Sete Flecha, Ah, entendeu? Então ele falou: faz isso por ele, né? Aí Ele eu tem fiz. essa energia, né? Ele Energia tem do essa energia do tambor, que é o mentor, que é esse mentor meu, que é um dos caboclos que a dona Ivone, a mãe Ivone trabalha também na corrente. né? Quando ela contou isso, eles já estavam com o terreiro constituído, que era o templo de Umbanda do Caboclo Sete Flechas, baiano severiano. e já estava no terreiro Isso, da já senhora, Já. né? Junto com o seu companheiro. Sim, sim. Ah, que história. É. Os filhos já tocavam, ela já cantava. Só que aí ele falou ainda para ela ir buscar, porque ele sempre cobrava muito Mas, da mãe Ivone mais informação. E isso nunca parou. Nunca Aí ele falou para ele buscar que existia uma escola e ela foi. já tinha o dom, né? Aham. E outra coisa que era muito, eu achei assim fantástico na casa do seu Sete Flecha, porque tinha o pai, né, que era o seu Trovão Azul, tinha ele, aí ele conseguiu reunir todos os irmãos dele quando viveram em terra. E ele falou para mim: sabe, mãe, a coisa mais difícil que tem num terreiro é juntar uma família, sabe? E eu consegui. Então ele falou: já me sinto realizado, já estou pronto. Isso o mentor contando para ela da base espiritual dele. Sim. Aí era seu Tupinambá, irmão dele, a Cabocla Jupira, Cabocla Jupira, tinha o seu Mata Virgem, a flecha da Patrícia, não a flecha dourada, a outra. Esqueci o nome Flecha dela. vermelha, não? Não, é flecha dourada, sim. Flecha É dourada. Flecha dourada. E a esposa do seu Trovão Azul, que já não vinha mais em terra, porque ela não tinha mais necessidade, que é Olhos Claros, sabe? E aí reuniu tudo no Reuniu terreiro. tudo num terreiro só. Rapaz, Olha! é de arrepiar. Foi de arrepiar. uma história muito bonita, que eu achei, né? Muito lindo. Diferente, que eram Diferente. médiuns que não era da base sanguínea, uns sim, outros não. E outra, né? Ele tinha, assim, na mente dele, eu não sei se ele achava que era uma obrigação, ele tinha um dever, eu não sei. Ele, na época dele, tinha o seu Tupinambá e ele, sabe? Seu Sete Flechas. Então, o seu Trovão Azul tinha que pôr um filho para caçar, para, quando voltasse, ia ser o cacique. Ele era caboclo, ele ia ser cacique. Aí ele pôs o seu Sete Flechas para caçar. E o Tupinambá ficou revoltado. Foi embora
da aldeia, sabe? Aí o Sete Flecha foi, caçou um javali, trouxe. Tanto que a guia dele que ele tem é de dente de javalis. Eu não desfiz, não, está guardado lá em casa. Então, esse Tupinambá, quando ele chegou no terreiro, ele chegou muito estranho, ele era muito revoltado. Aí eu olhava aquele caboclo bravo, sabe? O seu Sete Flecha falava com ele, ele mal dava atenção. Aí o seu Sete Flecha veio e contou para mim, sabe por quê, mãe? Por causa disso. Eu saí para caçar e ele ficou revoltado porque ele queria ir. Entendeu? Aí ele foi embora, saiu da aldeia, foi embora. Quando ele resolveu voltar, o pai dele já tinha partido. Entendeu? A história deles. Então ela pôde vivenciar cada história. É o que eu tô pensando aqui, sabe, pai? Porque assim, antigamente. Não era nem. É muito difícil entrar nesse diálogo, né? É, isso que eu ia comentar isso agora, porque antigamente eles contavam bastante a vivência deles, né? Hoje em dia é mais difícil, né? Hoje em dia é mais difícil. Contam umas histórias assim. Que não... Por isso que eu consegui beber um pouco dessa fonte aí. Mas não porque eu vivenciei na época da minha avó, mas é porque as minhas tias me contavam. Então, o caboclo da minha avó, a preta velha, então elas iam contando a história dessas entidades. E hoje pouco se sabe, né, pai? Sim. Das entidades que chegam hoje, né? E pouco também se interessam em saber. E eu, nessa época, eu era muito curiosa, sabe? Quando o preto velho me chamava, ele falava, senta aqui. A gente passava a noite toda conversando, ele me ensinando, explicando as coisas. Ensinando de tudo De no tudo terreiro, que ela eu... teve oportunidade. Todo o aprendizado que eu tive, eu não fui buscar lugar nenhum. Foi no chão da minha casa. Eu não tenho aprendizado que eu fui com fulano, outro aprender, não. Foi no chão da minha casa, Ela com teve eles. a alegria e a oportunidade de sentar e eles... Tudo que eles foram explicando. Eu aprendi a fazer de tudo, mas foi eles que me ensinaram. O preto velho, o seu Sete Flecha e o Exu Mirim dele e o Baiano Severiano. Aquele é uma benção na minha vida até hoje. Mas antigamente era assim, né, mãe? Tinha que ser assim, alguém tinha que ensinar. E alguém tinha que aprender para dar sequência nas coisas, né? No legado da Umbanda. Porque, assim, eu não sei a idade da senhora, mas naquele tempo não tinha de onde ter explicações. Eles tinham, né? Não existia internet, não existia Google. E às vezes eles falavam as coisas para mim, eu falava, nossa, mas onde que você aprendeu isso? Eu falava para ele. Aí ele falou, a gente sabe muito, mãe. A gente aprende muito. Não é só aqui, não. Lá onde a gente tem o nosso... Eles é uma coisa bem raiz, né? Bem raiz. E aí toda a homenagem, depois com o tempo, falava, por que cara vai preparar? Onde vai comprar uma carne de javali para preparar? Então, no dia da festa, quando eu comecei a ter a oportunidade de ir nas homenagens, né? Festa de Oxóssi, que era... Nunca deixava de chover. Quando o vô, ele tinha uma questão que ele brigava com o pai dele, que era o Oxóssi, que falava, toda festa, na hora de armar tudo, caiu um... Ele ia falar, hoje o senhor não me pega. Caiu ia um temporal. montar antes. Toda vez que ele fazia um serviço assim em casa, que não podia chover, chovia. E para montar a festa de Oxóssi, muitas vezes. Aí ele falou, hoje eu vim preparado, hoje o senhor não me pega. Aí não vai ser no tempo. Aí montava toda a tenda e cobria tudo, caía. Aí chovia, ele falava, hoje você não me pegou, seu Oxóssi. Aí ele montava e fazia, além de toda a mesa, todos os pontos, ele fazia a carne de javali para o caboclo benzer e dar o axé para todo mundo. Para dar o axé E ele também aprendia com o pai de santo que fez ele? Não. Não? Não. Também Sete Flecha. Tudo? Tudo dele foi com Tudo. Caboclo Sete Flecha, Baiano Severiano e outros mentores que iam vindo em partes. O pai Jacó. O pai Jacó, o pai José. Pai José de Angola. Pai Jacó, Pai José de Angola, Baiano Severiano, e aí vai entidades assim, né? Tinha questões pontuais, como a gente já sabe, né? Todos eles trabalham em todos os campos, mas tinha um direcionamento. Tá? Problema sério, como a gente estava falando antes de começar, na questão da coluna. Seu Sete Catacumba vinha e fazia aplicações
né, na energia, ele, o Exu. E ajudava muita gente com problema de coluna. Olha que interessante, ó. Há uns 30 anos atrás, essa dorzinha que eu tenho aqui hoje, o Baiano Severiano, um dia ele chegou em mim e falou assim: ai, mãe, um dia você vai sentir tanta dor nas suas pernas. Mas eu pensava assim, dali uma semana, né? Faz 30 anos isso. Agora é que aconteceu. Quando começou as dores nas minhas pernas, eu lembrei. E, mãe, uma curiosidade. A sua família, né, a sua família mesmo, eles não tinham uma religião concreta, como a senhora... Não. A senhora Agora chegou... tem. Não, agora sim, mas a senhora chegou a sofrer algum preconceito? Porque antigamente era mais difícil as coisas das pessoas aceitarem essa religião. Não, nunca. Não. E nunca dei oportunidade para ninguém ficar enchendo a minha cabeça. Meu pai era ateu mesmo. E ele conheceu a espiritualidade através do meu marido, com o Baiano Severiano. O dia que ele viu meu marido incorporado com um baiano, ele falou: eu acredito na espiritualidade. Mas ele já conheceu já quase no fim da vida dele. Para ele foi uma alegria. E a senhora nunca passou por esse processo assim, de preconceito? Por causa da religião? É. Não. Ela já teve questões raciais, que a senhora conta, né? Ah, sim. Isso eu tive muito, muito. Na não, religião, mas, né? Mas direto questão racial. Racial, não Nem da tanto religião. por conta diretamente falando do terreiro. Mas estava linkado uma coisa com outra? Não. Não. Mais racial. Ela teve Nossa. questões raciais. Ela, até às vezes em base, né? União de família. Aí ela fala que um já tinha a questão de cor. Patroa fala assim para mim: o que você é melhor do que nós? Fala assim para mim. Sabe? Mas aí ela ensinou algumas dessas patroas que começaram a pedir ajuda espiritual para a mãe Ivone. Olha, mãe. E foram buscar socorro espiritual e nada melhor do que a mão estendida. Ela estendeu a mão, atendeu e acolheu essas pessoas na hora do desespero no terreiro. Assim, começou com uma questão racial, mas depois ainda pediram para essa pessoa que ela tinha um preconceito ir lá pedir ajuda no terreiro. Preconceito, assim, eu tive familiar. Não, assim, por causa da minha religião, não. Porque quem me levou foi meu marido, né? Então, a família dele não podia falar nada. Foi ele que me levou. Né? Então, mas eu tinha, assim, por causa da minha cor. Tinha muito. Que é um lado triste também, né? É triste, mas sabe, a senhora sabe que eu sempre pensei assim: Deus, toma conta. Eu nunca retruquei com ninguém da família, nunca. E nunca afastei o meu marido deles, nunca. Quando meu marido falava assim: eu não vou, eu falei: vai sim, é sua mãe. E eu ia junto. Aí eu ia para a pia, lavava uma luz, fazia alguma coisa para ela. Sempre mostrei o que eu era, né? Passava por cima. Passava. A gente tinha que passar, né? Tinha, lógico, tem coisa que a gente dói, né? Você chora, mas passa. Machuca, né? Machuca. Ela sempre mostrou através de postura. Né? Foi uma sabedoria muito grande. Né? Gente, Eu estou pensando aqui o tamanho da evolução da pessoa, né? Porque é difícil você passar por qualquer tipo de preconceito ou racismo e depois perdoar, assim, simplesmente. Que nem a minha sogra, quando ela estava já estava de cama já, ela me chamou. Eu fui. Aí ela falou assim para mim: eu quero te pedir perdão. Eu falei: de jeito nenhum, não sou Deus. Não é para mim que você tem que pedir perdão. Ela falou: não, quero te pedir perdão por eu ter feito isso com você. Eu falei: não. Aí ela falou assim: você é a minha melhor nora. Aí eu falei assim para ela: sabe, dona Maria, eu tenho meus filhos, então eu sei o que é ser mãe. Hoje eu sei o que é ter cuidado para que ninguém faça o filho da gente sofrer, né? Então eu falei para ela: então não tem nada para perdoar. Falei para ela. Aí ela ficou olhando para mim. Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu falei para ela assim: a senhora tinha um bolo com 5 pedaços. O melhor pedaço eu peguei.
quer seu filho. Eu falei pra ela. E era mesmo. E ela falou, e é mesmo. E era o filho que ela amava muito, tinha muito ciúme. Dedicado, em ajudar Ele era a muito cuidar dos irmãos, dedicado, cuidar da sabe? casa desde pequeno. Então ela tinha um amor naquele filho, sabe? E aí chega a neguinha lá, né? E leva o filho embora. Gostei Ficou com tanto dessa ciúme, fala. né? Nossa Senhora. Ficou com ciúmes, O né? melhor pedaço. Falei pra ela, peguei o melhor pedaço. E ela concordou. E esse vô, né, só para citar aqui, ele não deixava essa mãe aqui, essa avó, por nada. Tudo era ela em primeiro lugar. E o legal de tudo isso, além do amor, né, um pelo outro, ele te deixou uma herança maravilhosa. Porque os filhos, claro, mas o legado de uma religião. Sim, sim. Né? E assim, ele te deixou preparada, né? Bem preparado, viu? Bem preparada. Na verdade, se for olhar tudo para trás, quem me deixou foi ele, né? Esse legado todo, né? Da religião. Trouxe. Né? Trouxe. E os filhos acompanhando sempre, Sempre, os seus filhos. Sempre. E assim, como que a senhora ensinava a eles também? A senhora passava tudo para eles também? Não. Eles. Você fala em que sentido? Da religião religião. mesmo, da religião. Não, porque eles estavam sempre ali participando, e quando a gente sentava na mesa, na cozinha, sempre estava junto. Então a gente conversava muito. Então eles foram aprendendo aí. E nunca falei para eles: você tem que vir aqui na minha religião. Não. Você vai. Seu Sete Flecha mesmo falar para eles: você vai estudar, você vai fazer sua primeira comunhão, você vai fazer sua crisma, porque quando você lá na frente, você não sabe o que você vai querer. Então você só vai seguir a Umbanda se você quiser, ninguém vai te obrigar. Você vai seguir o teu caminho, o seu destino. Sabe? Nunca obriguei meus filhos, nada. Mas todos vieram. Todos vieram. Por livre e espontânea vontade. Então, Eles se alguém foram. reclamar, eu falo: não, você está aqui porque você quer, eu não chamei. São quantos filhos? 5. 5 filhos. Agora, a mais velha, ela é evangélica. Mas eu falo que aquela evangélica tem um pé lá e um pé cá. Tá tudo bem, ela tá lá. Porque ela vai escutar, não tem problema. Não, ela é sabe. isso que eu tô falando. A Ela senhora sabe. tem 5 filhos. Ela passou, tá na vida Mas espiritual, ela- sempre junto com a senhora. Mas ela frequentava, Sempre trabalhava, acompanhava. filha de Abaluaê. Então, a senhora imagina o que ela não achou para a vida dela, né? Filha de Abaluaê abandonando o velhinho. Ela paga um preço por isso, Sim, sabe? sim. Ela E às vezes um pouco alto. você dá risada, mas... Às ela vezes sabe é um que eu pouco falo assim com alto. ela. Mas é uma história de uma família bem estruturada, né? Onde tem uma religião e teve uma base, né? Onde a gente que está nessa religião, a gente até vê muitas famílias que não têm estrutura. Mas porque anteriormente também os pais não tiveram estrutura, né? Foi um caminho bem diferenciado. Eu falo isso porque meus avós tiveram 9 filhos, todos eles dentro da religião, né? E nós, netos, todos somos também da religião. Alguns agora casaram, aí foram para outra religião, mas respeitam muito a nossa religião. Isso é importante, né? Respeitar. Todos caminham com ela, tem muito amor, né? A questão, quando você falou, todos foram educados dessa forma, mas no espiritual, além da prática, né? Todos estando junto na prática, sempre havia, pelo todo que eu já escutei eles contarem, deles e também, tanto da avó como do vô, falando sobre sempre os recados da espiritualidade para cada um. Era chamada a atenção, vinha as mensagens, vinha toda a orientação dos mentores, além de pai e mãe, dentro da ritualística, vinha a orientação deles também, sobre situações do cotidiano. Mandava chamar, ó, tem um recado do mentor. Ou então o boiadeiro chamava essa minha filha mais velha, chama ela lá. Ele falava assim: ó, você está fazendo coisa que não é para fazer. Aí ele olhava para mim: o dia que ela chegar aqui com o negócio branco aqui, ó, foi eu, hein? Ele falava para mim. E um dia ela chegou com gesso no braço.
Eu descobri que ela estava pulando o muro da escola e ia passear. Senhor. Eles entregavam mesmo. Eu falo assim, hoje eles não entregam ninguém. E é engraçado esse negócio de espiritualidade, né? Eu falo assim para eles, não adianta mentir, cair no meu colo. É. Sim. E a gente sente, né? E- Eu tenho uma coisa A assim, minha pra perceber que tem alguma identidade são coisa tudo errada. fofoqueira. Elas me contam. De um jeito ou de outro vai Bem chegar. para orientação, então sempre vinha. Isso é importante, isso acontece para qualquer um, né? O mentor vem, então sempre foi muito enraizado, viu muitas mensagens que os próprios meus cunhados contam, minha esposa fala, veio o caboclo, veio o Exu, veio a criança e falou, ó, atenção com isso, cuidado com aquilo, vai chegar isso. Então, graças a essas bênçãos, a educação espiritual também vem. A prática de terreiro, fora a orientação e cuidado dos pais, muita orientação deles, ensinamentos deles a cada situação que for acontecendo na vida deles também. Então, já cresceu com uma boa base de amor e entendimento para a espiritualidade. E quando a senhora incorporava ou não? Incorporava. Agora que eu não incorporo mais, não. Porque eu acho que nem tem necessidade. Porque você está ali no terreiro, você está aqui, ó, né? Tem alguém aqui junto com você trabalhando, né? Te conduzindo para qualquer coisa que acontece. Mas aí o vô trouxe a senhora para a egrégora, para a incorporação. E aí depois a senhora foi procurar uma escola É. para aprender corimba. Isso. E aí entrou, se fez a magia dessa voz linda. É. Foi Pra assim. Umbanda. Para Umbanda. Para Umbanda. Aí a senhora foi, e foi nesse momento que a senhora conheceu o Pai Engels? Eu conheci quando ele... Estava iniciando na Estava ecologia. iniciando a... Não, foi na ecologia, né? Que a gente se conheceu. Isso. Mas a gente não tinha amizade. A gente era uma turma boa, então a gente se via ali, né? Terminava a aula, cada um ia para o seu canto. Naquele momento só. Só. Né? Aí depois de quantos anos a gente se encontrou? Quando a aldeia iniciou, acho que depois de 5 anos, no 5º ano, a senhora foi até a aldeia e de lá não... Tinha uma instrutora, né? E me ligou e me convidou para ir lá conhecer a escola dele. Aí eu fui. Mas A mãe disse para que conhecer aqui ou tá para bem. cantar? Para conhecer primeiro. Ah, Aí depois, quando ele mudou para Moca, né? Aí ela me chamou para ajudar, dar aula. E foi Essa indo. história é a nossa saudosa instrutora e diretora da aldeia, Dirce Barros de Andrade. Né? Era dirigente espiritual aqui na Penha, perto da Amador, do templo de Umbanda do Caboclo Folha Seca e Baiano Quebra-Coco. Era uma pessoa maravilhosa. Fantástica, fantástica. E aí ela também tinha amizade com a mãe Ivone e chamou ela. Ainda ela ia deixar por outros afazeres a escola, ela tinha que deixar, ela não queria deixar na mão a escola. Qual que é o- E ela começou a procurar Empurrando o serviço para mim. uma pessoa que tivesse a condição. E eu ficando bravo com ela, sabendo que ela estava e não falava comigo. Até que ela trouxe a mãe Ivone, que já era conhecida, mas a gente não tinha essa amizade. Mas trouxe, aí ficou a mãe Ivone acompanhando em tudo da aldeia, até que quando ela teve que se desligar por outros afazeres, né? A mãe Ivone assumiu com maestria, com amor e muita condição de levar junto à parte do canto da aldeia. já era conhecida em Guarulhos. Não, Não? não. Não. Aí tem uma parte interessante disso. O mentor, o Baiano Severiano, O que falou falou para a senhora que o que um aconteceu dia... na minha vida? É. Foi. Ou foi o Caboclo? Foi o Baiano? Foi o baiano. O que ele falou? Que ele falou? Então, nessa época, minha casa estava em construção. Então, ele trabalhava onde é a minha sala, né? De vez em quando ele vinha, trabalhava ali. Aí eu estou subindo a escada, ele falou assim, ele falou bem assim, ô bichinha. Aí eu olhei para trás, ele falou, olha, daqui um tempo, você, como é que foi? A sua voz, o seu canto vai atravessar mares. Ah, vai, você não sabe o que está dizendo. Ela era mal criada, né? Ah, você não sabe o que está dizendo. Pior que E foi deixe mesmo. quieto. Me deixa. Mas foi verdade. Tudo que eles falaram para mim, tudo aconteceu, tudo.
Tudo aconteceu. E não tinha como ser diferente, né? Tá aí, Não né? tinha como ser diferente. E eu sou muito grata porque eu fui preparada, né, pelo seu 7 Flecha. Ele falava assim para mim, eu não sou seu pai, você é minha mãe. Ele falava para mim, você é minha mãe espiritual. Ele falava. Então eu ficava assim pensando, mas como assim, né? Como? Né? E era interessante também, porque no terreiro ele preparava as mansi, né? Eu ajudava ele a preparar tudo. Aí todos os filhos faziam mansi, eu ficava só cantando, olhando. Eu ficava triste, porque não fazia para mim. Aí ele falava, eu não posso mexer com você, tudo bem. Aí um dia eu estava lá sentada, só olhando. Aí ele me chamou. Vem cá, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode, eu não posso pôr a mão na sua coroa e você não pode deixar ninguém mexer. A sua coroa você já nasceu pronta, sabe? Ninguém vai mexer com você na sua cabeça. Aí eu quis saber por quê, né? Ele falou, você já veio pronta. Você só estava procurando há um tempo seu lugar, que você se encontrou. E é a Umbanda, né? Isso. É. Ele viu que ali a senhora já estava completa, né? É ensinamento dele para ela, que nunca deixou de seguir da mesma forma e preparava tudo junto com ele. Aí tem esse mistério que é de cada lugar. Ele chamava ela de mãe. Ele falava, ele é meu filho, tudo no amor e no carinho da família. Tudo que ele passava, da base espiritual e do cuidado. Não, ou seja, a gente tem que respeitar o que a espiritualidade nos orienta e passa. Ele falou, ninguém é para mexer e não vai ser. Você vai ter esse cuidado. Passou os cuidados dela também, ensinou, mas na hora de fazer esses trabalhos, não era no conjunto para fazer com ela. Eu achava interessante, né? Porque o seu 7 Flecha, além do meu marido me tratar assim com muito carinho, o seu 7 Flecha, o baiano severiano, era demais, assim, aquele cuidado. Eu parecia que eu era uma criança. Então, eles cuidavam muito de mim. O seu Tata Caveira, nossa! E eu ficava admirada, né? Porque eu achava que eles tinham que cuidar mais dos meus filhos, né? Não, mas eles cuidavam mais de mim. E fala, deles você cuida. Eles cuidavam muito de mim. E, mãe, assim, a gente vê muitas mudanças, né? Quando se fala de religião. É. Como a senhora vê essas mudanças? É que eu não... Mas assim, fala, coloca Não, que a senhora, em que vamos dizer ponto, assim. pra ela- Não entendi. Não, é porque assim, eu tenho alguns amigos que são antigos na Umbanda. E assim, eles criticam, vou falar Eles até a estão verdade. muito tristes, né? Com o que está acontecendo, né? E eu aí, não concordo também. A minha assessora está aqui e não me deixa mentir, até o próprio Lúcio não me deixa mentir. Eu não sou muito adepta às redes sociais, porque eu vejo muita coisa que não é de acordo e me deixa triste. É isso aí. Então, é melhor não ver, para não ter opinião ou ficar com algum sentimento. Concordo. Né? Então, eles me criticam porque, não, mãe, você tem que olhar, você tem que estar ali. Eu até concordo, mas eu passei por situações que me deixaram triste, eu envolvida, né? Então, eu preferi ficar distante e deixar pessoas que têm mais capacidade do que eu para mexer com essa máquina aqui, né? Só que conheço pessoas que se entristecem muito com algumas situações que não é pertinente à nossa religião. Quem bebeu dessa fonte sente muita diferença do que é hoje. Não estou generalizando nem criticando os pais e mães de santo, cada um leva do jeito que aprendeu, do jeito que viveu e está adaptando o seu. O meu não é melhor. Né? Então, assim, só que eu gosto de ouvir as pessoas que beberam diretamente da fonte, foram os primeiros a chegar. Essa história que a senhora está me contando, que aprendeu tudo, né, com os seus 7 flechas. São poucas as pessoas que sabem que aquela entidade pode te ensinar a direcionar a sua casa sem que você precise ir em outros lugares para aprender.
Sim. né? Então, assim, eu bebi um pouco dessa água, mas foi muito pouco. Eu não tive muito tempo com a minha avó. Infelizmente, ela teve Alzheimer. Então, ela foi se afastando, mesmo eu estando ajudando ela, mas não foi o suficiente para aprender. Sim. Eu tive que ir para outros caminhos para poder ter algum conhecimento. Aham. E quando eu cheguei neste mundo para conhecimento, eu fui muitas vezes criticada, porque já estava diferente, Né? né? O mundo já estava diferente. Então, o que eu conheci do caboclo da minha avó, as pessoas já estavam falando coisas muito, muito diferentes. É. Então, eu fiquei ali no meio, né? Uhum. Para onde eu vou, para onde seguir. Eu resolvi ficar com o que eu aprendi. Sim. E adaptar Uhum. com algumas coisas que, é claro, Que fossem boas. que fossem boas e mas- pertinentes Sim. Eu nem com o que digo eu adaptar, né? A aprendi. senhora tem a base e aí o que segue, o seu mentor. Sim, sim. Não, Também não vai é trazer, né? isso. Eu Essa- ajuntei as porque coisas, eu- os conhecimentos que eles me passaram. Né? Os meus mentores, o que eles me trouxeram, né? Meu mentor é o pai Januário, Preto Velho. Então, ele me traz muita coisa. Sim. Né? Mas eu não desmereço pessoas que também procuraram me ensinar. Sim. Sim. Né? Tiveram pais e mães de santo que me pegaram no colo, Aham. como vocês estão me fazendo hoje, pegando a minha mão e falando, olha, é isso e aquilo. E eu não vou mentir, eu absorvo muita coisa que eu tô aqui para aprender. Aham. Né? Não sei nada. E vai passar anos, eu ainda não vou A saber. gente vai estar estudando. Que nem, ó, É. tem uma Só coisa, que às né? vezes eu vejo coisas que as pessoas acreditam em fatos que não são reais. É. Eu não sou contra ninguém fazer curso. Não sou contra. A gente Mas mesmo eu tenho fez, né? consciência, porque o que eu vou fazer é o que a minha entidade vai. Falei aqui, ó. É isso aqui. Você absorve toda a orientação que deu o curso e o seu mentor, ele vai validar a direção que ele quer que você trilha, né? Não sou quem está dentro do espiritual, não sou eu que dentro do campo espiritual vou determinar. Eles é que vão nos direcionar para onde. Que fico triste com a questão da internet, assim, tem cultos que mostram, olha até onde vai. Tem coisas. Eu Tem não cultos gosto lá de do mostrar. Maranhão. Aí o pessoal começou, essa não é minha Umbanda. É claro, você não conhece o que acontece lá. Então, para você é estranho. Se você vai ver o Preto Velho dançando, como já pessoas participaram numa roda de cajado em regiões de Minas, o cara fala, não, mas aquilo não é o Preto Velho. Não, você não conhece. A gente, como a senhora, nós temos muito que aprender. Muito. De ver os negros velhos dançando, fazendo uma roda de cajado. Você fala, não, mas então aquele vem daquela forma, o outro trabalha daquela forma, e a gente tem muito que aprender. Mostraram um culto do Maranhão, falaram, nossa, mas está dentro da água. Essa não é minha Umbanda, como é que está? Não, você não conhece. Aquilo é o Terecó, lá do Maranhão. E quando vinha um convite, está lá, tenda de Umbanda. Que é como eles conhecem, mas o culto é o Terecó, lá do Maranhão. Então, a pessoa não conhece, ele vai e faz 1000 críticas. Sim. E ele fala, não, isso não é minha Umbanda. Não, calma. A Umbanda, uma frase que formulei pequenino que eu sou com o tempo, que ela é mais ampla e diversa que a gente pode imaginar. A questão é, tá no caminho do amor, tá no caminho da caridade, que foi o que a gente aprendeu bem, tá tudo certo. Porque o senhor tem toda a razão. Porque assim, não dá... o que acontece na região do Sul não acontece aqui no Sudeste. Não. O E que eles tão acontece tal no de Nordeste criticar. não acontece no Vê Norte. se as outras religiões eles se criticam. Eles se valorizam e se defendem. Então, já a gente participamos aí de alguns debates. Uma pessoa, o que você acha disso? Eu acho. Aí eu fui lá e pontuei. Mas ele não vai ver eu dizer, mas você concorda com tudo? Eu não vou falar mal do meu irmão. Eu só falei, olha, tem coisas que eu tenho certeza que quem estava fazendo determinada situação, ele não gostaria que acontecesse e não partiu dele. Foram outras pessoas que fizeram, assim, para
a pessoa entender que a gente tem que ir com calma, porque a Umbanda é maravilhosa, tem tanta gente que trabalha com amor, com fé, e promove as curas, a libertação, que tem muita gente usando os nossos termos, né? Em outras religiões sempre foram usados dentro da Umbanda, dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade como um todo. E aí as pessoas vão usando os termos e aí deixam aqui de usar, que a gente sempre utilizou. É maravilhosa, tem muito terreiro maravilhoso. Só que a frase é, às vezes uma banda que está fazendo uma coisa fora, faz um estardalhaço devido ao marketing. Eles estão nas mídias, mas tem muita gente séria, muito trabalho maravilhoso. Mas é muito, você roda, você vê quanta casa que está fundamentada nas leis de amor, caridade e evolução espiritual. Sim. Mas aí na mídia é capaz da senhora estar fazendo o seu trabalho com amor e fé, e alguém fala, não, mas essa não é a minha Umbanda. Que Umbanda sua? Como a gente fez, nós fizemos o lançamento do Casa de Lei Pontos de Exu e Pombagira. Tudo ponto de terreiro. Foi lá, cantou num teatro. Aí a maioria está dentro, exaltando o que aconteceu, dizendo da alegria. Aí vem um outro falar, nossa, você está fazendo isso com a fé igual a outras religiões, você está levando isso para dentro de um teatro. Não, isso é uma questão cultural. Você quer ver o que é terreiro? Vamos lá, botar o pé no chão e trabalhar, eu quero ver curar. Aqui é cultural. Pessoas, na verdade, elas estão ali só para falar. Elas não têm nada para acrescentar. Essa é a realidade, né? Ela quer tirar você do sério para você trocar e começar aquela discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Eles conseguem inverter até os polos, né? Chegar é esse ponto que eu não consigo compreender isso, né? Porque a gente tem uma religião, mesmo que não seja considerada. Eu não me coloco como outra religião. Não, nós temos a nossa. Nós temos a nossa religião. A gente tem que exaltar o que é maravilhoso e é belo, que está aí para todo mundo ver. Os terreiros estão abertos, trabalhando, atendendo, curando, libertando. Tem uma grandiosidade de trabalho incessante, de trabalho social, só que não é divulgado. Né? Você vai falar para um bandista, não, deixa eu divulgar. A gente ia com o jornal, Aldeia de Caboclos falava, nós temos que divulgar essa ação social. Não quero que divulga. Mas por quê? A gente não quer que divulga. Eu falei, não, mas se eu mostrar o seu, nós estamos aí abrindo e mostrando o quanto é promovido e incentivando outros a promover. Então tem muito trabalho. Porque tem muita gente que não sabe que existe. Sim. E aí não ajuda. Né? Se ela não sabe que existe, ela não vai ajudar. Como que ela vai ajudar? Como é que ela pode procurar? Né? Então, a minha primeira entrevista foi com a mãe Michele. Ela tem um trabalho muito bonito em São Mateus com uma comunidade, né? De São Mateus com crianças. Eu falei, não, você vai divulgar. Porque precisa de ter uma ajuda. Né, de doação. Então, tem que divulgar. E se as pessoas não sabem que existe, não tem como muitas pessoas não procuram. Né? A senhora tem uma ideia. A gente fez um trabalho de 10 anos que o jornal, na pandemia, a gente parou com ele no primeiro mês da pandemia, que não podia ter contato de mão, e parou até online, porque foi aquele momento de ficar na questão espiritual e no social. Arrecadamos 50 toneladas a Umbanda, não foi a aldeia, porque quem ajudou foi os terreiros, foram as escolas de Corimba e quem participava das lives, que estava um momento todo mundo parou. Então a gente serviu como polo arrecadador e distribuiu. Aí, além dos trabalhos que a gente conhecia, surgiram novos trabalhos. A senhora tem uma ideia, eu posso passar a noite inteira falando de trabalho social que a Umbanda realiza. De tanto trabalho sólido, maravilhoso, mas que não é divulgado. Como ela está naquela região, focado, ele não abre e precisa de auxílio.
Mas será que não é porque as pessoas entendem que se colocar na mídia... Tem os dois casos. Tem Tem. os dois casos? Tem os dois. A pessoa chegou, foi divulgar um trabalho assistencial e aí ele chegou e falou, pai, eu tô chateado. Ele foi pegar uma doação que a gente tinha arrecadado e começou a direcionar. Terreiros levando lá na aldeia, a gente direcionando a quem... esse trabalho essencial precisa de água e de material para fazer as marmitas. Aí ele arrecadava nos prédios também, onde eles moravam. Ele falou, mas entrou esse rapaz aqui e começou a falar. Peraí, quem faz não pode divulgar, você tá assim, vai descendo. Eu falei, filho, sai disso. Você tá dando ouvido a essa história, segue fazendo o seu trabalho. Sim. Quem é ele? Ele te ajudou em alguma coisa? Ele perguntou do que você precisava? Não, então agradece ele, fala para ele procurar outra coisa e não para de fazer o seu. Eles estão aí até hoje. Passou a pandemia, eles continuam com o trabalho social deles. Então tem muita gente que... Não é muito, alguns vêm para criticar, outros já entenderam o sentido. E outros têm aquela concepção, mas vai descer, vai mostrar demais. Teve muita gente que foi deixar as doações e falou, não, você tem que aparecer na foto. É para aparecer da onde veio e a gente mostra para onde vai e depois aí mostra eles entregando. E aí ele falou, não, mas eu não quero, não precisa. Eu falei, não, tem. Você tem que aparecer para ver que é unido e ver que você veio lá de Taboão da Serra, aqui na Moca, trazer essa carga de água aqui na aldeia, né, um espaço comprimido, e a gente vai distribuir para todo mundo. Teve um irmão nosso que ele foi até a Zona Norte, e aí eu falei, nós estamos precisando, esse local faz marmita, ele está precisando de uma assistência. Aí ele falou, eu vou ver o que eu posso. Eu falei, me desculpa, eu estou pedindo para você, mas você já realiza um trabalho social bem grande e pesado e não tem tanta ajuda. Ele falou, não, eu vou ajudar. Ele se apertou e trouxe, acho que 100 quilos de frango e foi levar comigo no local. Quando ele chegou lá, ele retornou e falou, você me abriu a mente. Eu falei, eu? Ele falou, vocês me abriram a mente, porque eu vi o quanto está precisando e eu posso me apertar e ajudar um pouco mais. Aí ele trouxe uma carga de marmitex, de embalagens de marmitex, um caminhão com 50 ou 60 mil, deixou uns 30 na aldeia e levou a outra parte para todo o lugar, que estava servindo centenas ou milhares na semana. Nossa, que lindo. E aí eu falei, nossa, foi emocionante a postura dele. Sim. Ele falou na porta, onde a gente estava baixando a porta, na porta da escola, ele falou, não. Eu falei, você estava apertado? Ele falou, não, calma. É porque assim, pai, se o trabalho é sério, a espiritualidade não desampara. Sim. Né? Eu faço um trabalho, um projeto com as crianças. Eu fui tanto ajudado, porque eu posso me apertar um pouco mais e eu vou ajudar. Eu faço um trabalho de final de ano com as crianças de uma comunidade aqui da Penha, chamada Comunidade Portelinha. E para que eu doe os presentes deles de final de ano, eu falo, olha, vocês têm que ir no terreiro no Dia das Crianças, na festa das crianças, para fazer um cadastro, para a gente pegar o número de sapato, o número da roupa, a idade da criança, o nome certinho, que a gente monta uma sacola. E quem não for, não ganha. Tudo certo. Chegou no dia da festa das crianças, eu tinha 3 pessoas pegando o nome das mães, né? No lugarzinho lá no terreiro. Um ano anterior, eu tinha adotado 89 crianças. Eu falei, bom, como tinha mulheres grávidas, vai subir um pouquinho. Então, eu acho que ainda vai chegar no 100. E nessa festa do Dia das Crianças, a gente leva palhaço, a gente dá doce. Então, monta uma festa. Pula-pula para as crianças, dá doce. Coisas. Que maravilhoso. E aí são 4 horas de festa e eu tô vendo que as meninas anotando. E não para.
Aí chegou no final da festa, vamos ver quantas crianças, 215 crianças. Dobrou. Ô, mas era Eu só um- falei, eu vou começar a pedir dinheiro no farol. Isso era em outubro, né? E a festa seria em dezembro. Eu entrei num desespero comigo mesmo, que eu falei, eu não posso perder a qualidade. E a festa das crianças, eles esperam essa festa. Porque eles não têm outra coisa. Eles estão esperando essa festa. Eu não posso tirar os brinquedos. No dia a gente serve almoço para eles, com sorvete e tudo. Não posso tirar isso só para dar o presente. Falei, como que vai ser? Resumindo, a espiritualidade falou, calma, vocês vão conseguir. Eu consegui 230 presentes. Maravilha. Além, né? Com tudo, né, Lúcio? E coisas até que poderia ter feito mais, né? Então, quando o trabalho é sério, a espiritualidade não desampara. Não desampara. Não Mas que é desampara. trabalhoso e precisa de ajuda. Sim. precisa. Sim, e aí entrou outras pessoas, a gente começou a divulgar, né, O para padrinhamento outras foi pessoas. muito grande. Sim. Isso é muito bom, né? E aí Bom. eles têm que acreditar que aquele local é sério. Porque tem gente que fala assim, eu não Sim. posso comprar, vou te dar o dinheiro. É por isso que a gente falava em documentar e Né? mostrar as fotos. Foi isso que eu comecei a fazer, a mostrar as crianças recebendo os presentes, para que a coisa ficasse séria e as pessoas acreditassem que Que a o coisa tava Estrela sendo de feita. Zambi Tá chegando é lá. sério. Tem Né? gente que tem. Eu fiz uma brincadeira, né? A pessoa estava trazendo alimento, eu falei, eu gosto de macarrão parafuso. Aí ele, "Ai, como assim você gosta de macarrão parafuso? Não é para doar? Eu falei, eu tô brincando, é só para falar que eu gosto do macarrão parafuso, mas não é para mim que vai vir. Ele estava trazendo um macarrão em quantidade. Aí ele falou, não, eu falei, eu gosto é do macarrão parafuso. Eu falei, mas você? Mas não é para doar? Então a gente costuma documentar o que vinha, para onde vai entregando depois. E sem medo de mostrar, falar, está sendo feito aqui mesmo, vai mostrar para onde vai. E a nossa festa acabou até sendo no Gazeta Penhense, essa festa. Que é importantíssimo, é um veículo da região. E eu acho e aí mostra a seriedade, porque se alguém chegar para mim e falar, olha, você tem alguma coisa, olha, saiu até nesse veículo, né? E para mim foi importante porque tem o preconceito na religião. Tem. Sair num jornal, mesmo que seja de bairro, tem o preconceito. Aí, é o que a gente acabou Né? de falar. Por que você está... Não, porque tem que estar documentado, tem que saber que existe, que a Umbanda promove, não querendo ser mais, mas estamos somando com todo. Eles começaram uma ação a pedido de um mentor. Eu falei, eu quero que traga um chocolate aqui, quem puder. Eu quero que leva lá para essas crianças no orfanato. E tem alguns locais, né, de crianças que sofreram abuso. Ele falou, não pode ter, tem as normas, né? Pode ter foto, não, tudo bem. Mas ele falou, quero que vá lá e tenha o contato com essa situação. Leva um pouco do seu amor, não é o bem material que está indo, mas é o amor de cada um. Aí chegou lá, falou que era para essa situação e que era o outro para as crianças que tinham por situações ou não passado. Aí estava lá todos os chocolates que as pessoas se movimentaram. Ele falou, não é o chocolate aqui, não. Eu quero ver o amor de cada um empregado Foi o dia aqui. que a gente foi passar com eles lá. Brincamos, se enrolaram no chão. E depois da dor, né? Que eles ficam, tia, me leva com você. Né? Eu não E aí só faço não nessa pode questão que eu não tenho coração para isso. E aí, com certeza, não pode documentar, né? Tem lei que protege, né? Tem o estatuto aí da criança, tem as normas do local, e não podia. Mas para o próprio terreiro. Então, tem tantos trabalhos, quero citar mais uma coisa pequena. Terreiros falavam, não, mas... não, por que eu vou divulgar? Eu falei, não, quero mostrar o seu trabalho. Mas nós somos um terreiro pequeno, a gente só arrecada 5 cestas básicas. Não, a gente quer falar do teu trabalho e desse aqui que apadrinha 1.500 crianças, 1.000 crianças. Não, tem que falar do seu, porque você está ajudando naquele momento
a matar a fome de 5 famílias. É o meu pensamento. Então você tem que aparecer. Que não é o... Não importa a quantidade. Não é a quantidade. O trabalho vai existir. O trabalho. Aí tem que mostrar que o pequeno... ou grande, ele tem que estar motivado a fazer o pequeno. Uhum. Porque esse atende 5, o outro 10, o outro 7. E quantos não vão ser atendidos através daí? De grão em grão. É isso. Uma entidade uma vez pediu para a gente apadrinhar uma família toda. Lembra? Lembro. Nossa, bem... Uma família toda. E a gente estava bem começando. E aí a gente encontrou uma família, indicaram uma família para a gente. E era a mãe mais 4 filhos. 4 filhos. E a parte mais emocionante de tudo, mãe, é que a mãe tinha acabado de saber que ela tinha câncer de mama. Ai. O pai tinha ido embora porque ela tinha o câncer. E eles não tinham nada de comer. Sim, né? E aí, quando a gente chegou com as coisas, e assim, era para apadrinhar da seguinte maneira: a gente dá a roupa, sapato, brinquedo para as crianças, para o pai e para a mãe, se tivesse também. Para fazer o Natal deles. E levar comida para eles. Então, a gente juntou tudo, levamos uma baita cesta. Não foi uma puta, não. Foi uma cesta, assim, Mas bem pra eles generosa, foi, né? né? Foi. E, assim, por incrível que pareça, nós começamos a entregar para as crianças os brinquedos, achando que elas iriam ficar felizes com os brinquedos. Mas Nossa, não. aí. Foi com o alimento. Foi com o alimento. Elas choravam de uma tal maneira quando foi tirando a comida. O brinquedo parece que ficou O do brinquedo lado. ficou do lado. Não teve sentido para eles. Porque eles viram a dificuldade que a mãe deles estava passando, né? E isso daí é uma coisa que não vai sair nunca mais para a gente. Porque, assim, a alegria que eles tiveram, né? Não eram 4, eram 5 crianças. 5 crianças felizes porque eles iam ter o que comer durante pelo menos uns 3 meses. E para eles também, né? Nunca mais esquece essa cena, né? Sim, sim. E Ensinou gratidão, a todos, né? Ensinou Gratidão. a todos, né? O mentor pediu, vocês fizeram. Ensinou, foi importante, fortaleceu a cada um nesse e momento. como né? A mãe, é importante a gente fazer, como o senhor disse, o que o mentor pede. sim. Porque é uma lembrança que eu vou carregar comigo para sempre. E a partir disso é que eu fui fazendo outras coisas. E que às vezes você não está na melhor condição até para fazer você pessoalmente. E eu até entendo quando as pessoas falam, mas é só 5. Porque a gente vê tanta gente recolhendo tanta coisa que você sente um grão de areia, né? Nessa imensidade de mar. Mãe, e tem na questão da religião, o pessoal fala muito assim. As pessoas vêm comumente, seja na aldeia, onde encontra a gente, num evento promovido para a religião, e fala: se você puder, meu terreiro é pequenininho. Eu falo: pequenininho, acho que você tem que conhecer a religião. Espiritualidade não tem dimensão, não tem tamanho. Sim. Pequenininho, não. Né? O tamanho físico pode ser pequeno, só que se você estudar, a grande maioria das nossas casas são dessa forma, e isso que é o maravilhoso. Né? Espiritualidade rompe barreiras. Então, para de falar que seu terreiro é pequeno, que o nosso também O meu é pequenininho. E tem alguns que têm hábito de concorrer, né? Do tamanho, né? Né? E tem alguns que gostam de concorrer. Não, porque minha casa deu Hoje 100. eu recebi... Eu ouvi muito isso, principalmente em festas de criança que faz o saquinho. Quanto deu sua casa? Deu 200. Nossa, mas na minha casa deu 800. Fala. Aí você fica, Então, que Deus abençoe. ajuda esse outro irmão com o saquinho Acaba também. virando uma competição. E não Eu falo, traz existe saquinho de lá isso, para cá. não. A gente já pegou até de outro terreiro. Falou, traz Porque saquinho que nós vamos levar na outra Eu casa. já fiz isso. Sobre esse aqui, vamos mandar para tal lugar, que lá também tem criança. E vamos fazendo, né? Tem que unir. Isso eu sinto muita falta, pai, da união, né, dos terreiros. Assim, a gente poderia fazer uma coisa muito maior. Mãe, Né? vai surgir muita coisa boa. Se Deus quiser. Deus quiser. A partir desta... Amém. Também, não só desse bate-papo saudável, né? Tá gostoso aqui. Porque assim a gente pode se unir, a gente pode se ajudar, não importa de onde você é. Né? Eu trouxe aqui a mãe Michele, que é do Candomblé,
trouxe o Cria de Ogum, que tem fundamentação, um tem aqui em Banda, o outro Candomblé também. Agora vocês que são da Umbanda. Eu não acho que tem que ter divisão. Não. Né? Eu acho que a gente pode se unir, a gente pode chegar muito longe juntos. Sim, sim. Né? E respeitando isso, a questão de cada um, como cada um é. Exatamente. É essa diversidade, pluralidade que faz a gente sentir bem. E eu sou, como eu disse, eu sou muito leiga nessa parte de rede social. E quando eu falei, Vanessa, eu não sei aonde vai chegar. Vai Isso chegar daqui. longe, vai chegar longe. Mas o que eu quero é conhecer. O meu intuito é conhecer pessoas, conhecer suas histórias. Né? E não importa para mim aonde vai chegar. Se eu quero conhecer, outras pessoas também querem. Se eu quero conhecer a vó Ivone, outras pessoas também querem. Né? Porque a gente chega lá, ela tá cantando, ela tá brigando porque eu vi essa chamando atenção. Olha, me entregando. Mas é isso, eu quero conhecer as histórias, eu quero conhecer as pessoas e quero que as pessoas me conheçam. E quem sabe, de alguma forma, eu posso ajudar a avó Ivone, o pai Engels em algum momento. Né, com, sei lá, o pouco que eu sei ou o pouco que eu tiver, a gente pode juntar e fazer um monte, já tá né? aprendendo aqui Tá com o outro, aprendendo, gente. Como eu vi uma pessoa falando, o saco de arroz é feito de um em um, né? Um grão Em grão em grão. né? Então, a gente pode se juntar e fazer uma coisa muito grande. E eu estou num grupo que o pai também tá, de Corimba. Eu estou um pouco me movimentando nos grupos, mas eu sempre tô. Não, mas não por isso, mas eu vi ali como o pessoal vai crescendo um movimento, né? De que tem a festa que vai ter, né, de Xangô, a procissão de Xangô, e eu vi ali a movimentação. Sim. Né? Eu até assinei ali uma parte de ônibus que eles estão pedindo lá para Franco da Rocha, se não me engano. Falei, eu vou assinar, não sou de lá. Mas é isso. É para assinar mesmo. A gente criou um abaixo assinado, Eu não sou de lá, mas eu vou assinar. Alguém vai precisar. Alguém vai né? mas precisar. está certo. Ele Então, tem que eu pensar vou no outro, assinar, né? sim. Isso daí vai fortalecer. E vai ajudar para que eles venham para cá. Até isso. então, eu não sabia que iria ser na EMB. É geral, mãe, o abaixo assinado. E é O abaixo isso. assinado é assim. No ano passado, a gente criou um abaixo assinado para ganhar força, buscando a estrutura para a procissão. Foi maravilhoso. A gente chegou a quase 5.000 assinaturas do nosso povo. E foi rápido. Parabéns. Agora, o pessoal talvez confundiu um pouco a divulgação do post com o abaixo-assinado. Nós estamos lá na postagem, no vídeo, com a deputada Renata Abreu falando do abaixo-assinado. E aí fala, coloca aqui na Grande São Paulo, para a gente solicitar o ônibus, o transporte para chegar na procissão de Xangô. E aí o pessoal está escrevendo na postagem, mas é o link do abaixo-assinado que também precisa movimentar. Entendi. É para Grande São Paulo e interior, para ajudar as pessoas a chegarem na procissão. Então, como a senhora falou, Franco da Rocha, ABC, todo mundo da nossa família umbandista pode e deve Tá engajado, né? Está engajado. E é isso então, gente. Eu vou colocar isso também. Eu não sabia disso, tá, pai? Não, mas Eu fui lá, assinei, vi como que era para a assinar, atitude assinei, mas da eu não. senhora é que é louvável. Para ajudar outros. Eu não que- sabia como funciona. E aí postou Agora lá eu vou com- colocar no grupo que eu tenho do terreiro e falar, gente, ventila aí. É isso que nós estamos falando com os Ventila aí. terreiros. Coloca, a mamãe e o papai coloca lá, e aí a corrente vai, a assistência vai, quando vê, vai longe. Eu acho que tem que explicar melhor. Porque eu entendi que era só para Franco da Rocha. É que no grupo que colocaram, colocou Talvez pelo seja- Ronaldo, lá de Franco da Rocha, que são os tambores da Alvorada, que são Eu entendi Irmãos que seria pessoas. só para eles, mas não é geral. 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 Perfeito. Vamos ventilar isso daí, então. Com certeza. Vamos ventilar isso daí. Vamos usar a nossa força também. Já tá Precisamos, se ajudando. né? Precisamos. Quando vocês falaram o tambor nos uniu, né? Conhecemos na escola, voltou a encontrar,
A mãe Ivone formou todos os filhos, se formou também, continuou na missão do terreiro. A gente se reencontrou depois. E aí depois ela assumiu, né? Assumiu na escola como instrutora de canto e diretora da escola. E aí divulgou para o mundo também os cantos, como ela falou que o mentor disse, chegou longe. E com essa passagem ela continua cantando, a gente continua trazendo. E haja tempo, hein, mãe? Não, não. Da onde tira todo esse vamos- tempo aí? Ah, a gente tira. Pai Ó, dá vai força, né? Pai dá força. E é o que eu mais gosto de fazer, gente. Vocês me encontrar no ônibus, eu tô lá assim, ó. Mas eu tô cantando, sabe? Todo eu lugar eu tô quero. cantando. Todo lugar está cantando lugar. pontos. A gente estava, antes de começar o podcast, falando com a passagem do meu amado sogro, do vô Fernando. A gente fala avô e vó, ela gosta desse título da avó. Além de ser vó, né? Aí eu gosto muito. Então a gente chama a Quando mãe alguém me Ivone chama de de vó, ela Ivone, falou, eu não pode me gosto. chamar. É bom ser vó, né? Não, eu gosto de ser vó. Chama mãe Ivone, chama de vó. Aí ela falou, não, pode me chamar de vó, que eu gosto. Então ela, quando ouvi a passagem, estava falando aqui antes de começar o podcast com Raoni. o Raoni. E aí a gente estava conversando que quando o meu sogro fez a passagem, naquele momento, a senhora pensou, né? Falou, não contou para ninguém, mas O que eu pedi? não, pensou em parar Ah, sim, sim. com o terreiro, né? Pensei eu e os meus sentimentos, né? Que para mim estava sendo muito difícil. Eu sabia que ele ia, porque não tinha outro jeito, né? Então eu fiquei pensando, se o pai levar meu companheiro, eu fecho a casa, pensando comigo. Não comentei com ninguém. Aí, no dia mesmo que ele faleceu, que a gente estava em casa, eu fui no Congá, fiz uma entrega dele para o pai, sabe? Até hoje tem gente que fala assim para mim, eu não acredito, você teve coragem de fazer assim. Eu falei, eu fiz. Porque eu falei assim, ó, na frente do meu Congá, eu falei, pai, da mesma forma que vós me deu um companheiro, amigo, pai dos meus filhos, devolvo o seu filho, sabe? E foi nessa noite que ele faleceu. E uma coisa que meu marido sempre pediu, o dia que eu morrer, eu quero que chove muito, né? Choveu muito nesse dia, muito. E nessa hora eu estava deitada, dormindo, eu acordei com meu filho me olhando. Aí ele me olhando, eu falei, o pai faleceu, né? Ele faleceu. Foi tudo do jeito que ele quis, sabe? Então, eu falo, gente, você não pode se apegar, né? Para que você vai ficar pedindo para o pai segurar uma pessoa ali que não vai ficar, né? Tá no momento E um dele. sofrimento, né? É. Falei, eu não vou Isso não querer é ele amor, aqui né? sofrer. Isso não é amor. Isso não é amor. Então, eu falei, não, eu vou pedir para o pai tomar conta. Vou devolver o filho que ele... Aí me foi no deu. momento da passagem. Da que houve passagem. o velório, para depois ter a sequência das mensagem. cerimônias, né? Que graças a Deus foi tudo dentro do ritual, tudo nas rezas, nos cantos, tudo. E aí um grande irmão nosso, amigo, né, do Alfa e Ômega, aqui também em São Mateus, ele que tem um trabalho social maravilhoso para a comunidade, todo o entorno, da Associação Espírita Alfa e Ômega, né, da mãe Regiane. E aí o Edinho, esse irmão, ele falou, ó, recebi uma mensagem, preciso passar para vocês. Foi logo quando meu sogro fez a passagem, ele falou, recebi uma Foi em mensagem. seguida. Foi em seguida. Foi logo depois do dia da passagem. Ele falou, recebi essa mensagem, e trouxe a mensagem e falou, quero que escuta. Quando ela escutou, não se aguentou. E quando ele falou, minha senhora, era... Eu falei, Era- E o ponto, Como ele te o ponto chamava. falava, a mensagem do espiritual veio na força, na energia desse grande irmão e amigo. E ele não frequentava a minha casa, a gente tinha amizade assim na escola. aldeia. Pela aldeia. Sabe, não era uma pessoa que tinha muito contato. Você vê como a espiritualidade é. Foi passar essa mensagem lá para São Mateus, onde que ele mora.
A Cida falou, para esse canal, quero o Edinho, esse né? irmão, Sim. sempre junto, mas não... Poderia ter passado por um filho da casa. Sim, né? que seria mais acesso, né? Mas não. Mas talvez não teria tanta credibilidade. Talvez, não sei. Sim. Né? Aí Não é ele isso? trouxe É. assim, a energia espiritual e trouxe o ponto que era a resposta que ela precisava. É. Posso pedir? Ah, Como que era esse ponto, mano? É assim, ó. Ê, minha senhora, tenha fé nos orixás. Ê, senhora minha, vou pro reino de Oxalá, minha senhora. Ê, minha senhora, tenha fé nos orixás. Ê, senhora minha, vou pro reino de Oxalá. Cuida da nossa choupana, que louvamos com amor. Morada de Oxum e de Oxóssi, 7 flechas abençoou. Oxóssi nos deu a fartura, Oxum semeou o amor. Oxalá lhe deu a voz que na Umbanda encantou, minha senhora. Aí, quase que eu caio duro. sensacional. É uma mensagem dessa, não precisa mais nada, né? E como assim, quem sempre ajudou a fartura da minha casa foi sempre Oxóssi, né? Oxum é o amor da minha casa, né? É para tudo, é Oxum. E aí o pai de coroa dele, a mãe de coroa dela, Sim. 7 flechas abençoou a nossa é o casa. guia-chefe da casa, então ele trouxe tudo através, Dessa mensagem. falando a mensagem para ela continuar. Né? E aí virou o hino, um dos hinos da casa, Da né? Esse é o casa. hino da casa. É. agora. Mas a senhora já cantou em casamento? Já. Já. Não em tantos quanto Casamento, foi convidado. batizado. Quando foi convidado, mas cantou. Cantei vários casamentos, batizado, velórios também. No primeiro convite, como a senhora recebeu isso? A senhora é tão envergonhada. Mas é que sempre está junto comigo. Não, mas na hora do canto ela não tem. Ela Não, fala na hora assim, do canto eu não tenho. se for para ela Não tenho. falar, para cantar, Não pode tenho. deixar que ela vai. Mas se for Solta a falar, voz. vem aqui Solta. falar, não. Mas falar cantar, A única coisa que me incomoda às vezes, porque eu tenho um tom de voz muito alto. Então, quando eu tenho que abaixar, para mim é meio complicado, né? Mas aí eu. ela já Bom. tem, além do Mas é tom, desde ela pequeno, meu tom é incomoda. alto. Sim. Sabe? É bem alto. Eu tenho uma filha na casa que vocês conhecem, a Natália. Ela fez aula na aldeia. E a inspiração dela é a senhora. Muito. É a senhora. E aí ela toca a corimba lá no terreiro, mas assim, ela canta assim Às vezes os alunos divinamente, falam mas assim, ó, inspirada na senhora. Os alunos falam assim para mim, vó, me ensina aí a cantar igual a senhora. Eu falei, como que é? Me ensina a melhorar a voz. Eu falei, não existe isso. Falei para ela, não existe, a sua voz aqui, ó. Você cantando com amor, a sua voz vai ecoar, né? Não adianta, às vezes, a pessoa ter uma voz linda, maravilhosa, bem trabalhada e não está passando aquilo que tem que passar. O sentimento, né? O sentimento, o amor. Então, eu sempre explico isso para eles, né? Então, quando eu vou cantar, que nem nesses eventos que é grande, eu sempre falo, gente, eu não vejo ninguém ali, porque eu estou cantando, eu estou pensando em cada um ali que precisa de uma ajuda espiritual. O meu pensamento vai ali, Pra vai chegar. para chegar na pessoa que está precisando. E depois, né, quantas mensagens a gente recebe de pessoas que alcançou alguma graça naquele momento. Isso é muito bom para a gente, muito bonito, né? Saber que a gente Muito é um gratificante. canal, né? Vocês viajam também? Viajam bastante? A gente, devido a essa questão das aulas, a gente fica
é um pouco limitado. Já viajamos Já bastante. viajamos bastante. Fizemos bastante intercâmbio com o Rio, foi maravilhoso. O aprendizado, a troca de conhecimento, a troca de ideias. Né? A gente foi durante mais de 15 anos para o Rio, Certo. no Atabaque de Ouro, fazer participação com a Aldeia de Caboclos, também no Parabéns Umbanda, e uma outra situação com irmãos lá, e foi muito importante. Fomos ao Sul, também em Curitiba. Então, assim, mas No tem sul, muito convite para ir bicho para outros pega estados. também lá no sul, né? O pessoal acha que não, mas lá é bonito a Umbanda lá. Muito bom, maravilhoso. Fomos a Cuiabá. Também foi muito foi muito bom. Muito bom. E assim, e teve outro, fomos aqui para Minas, mais próximo aqui, né? Aham. Divisa com São Paulo, Cambuí, Extrema. Assim, agora, e o estado, assim, a gente rodou bastante. Outros estados, mais pontualmente onde a gente falou, tem muito convite, mas a questão das aulas às vezes limita um pouco. É. A gente é difícil nós não estarmos nas aulas. A gente já andou em muito terreiro, muito. Hoje a gente está mais, né, quietinho. Muito terreiro, já Mas visitou. também é Nossa. bastante coisa que vocês Às têm de vezes as compromisso, pessoas né? Vai, não convidam, dá para pensa fazer que a gente não tudo. quer ir, mas não é. O compromisso. É muito compromisso, então não dá. Está mais hoje fundamentado na questão de estar no terreiro ou estar nas aulas. Quando não, você está trabalhando para fazer um evento para congregar para a religião. Seja o Festival Um Grito de Liberdade, seja a procissão de Xangô, a Semana da Umbanda, ou em eventos da religião, como teve agora esse abril, domingo. maio também, para vocês. É. Aí eu falei, tava falando que a vovó não consegue nem mais olhar feijoada na frente. Nossa! É Eu tanta consigo. pegada que a gente come. Eu consigo. Eu como pouquinho. Aí você chega no lugar, fala aquele pratão, eu olho assim e falo, ai meu Deus, eu vou ter que comer isso aqui tudo. Então eu falo, põe bem pouquinho, porque eu não como. Mas você come tanta feijoada nesse mês de Ogum, nossa. E aí, agora tem os preto velho, né? Que ainda não terminou. É, Você esse chega lá, mês tem é preto feijoada, velho, né? Esse mês São é... bênçãos, coisas maravilhosas, importantes. Mas aí ficou um pouco... Mas eu enganei meus preto velho da minha casa. Eu fiz feijão verde com costela de porco. Nossa, que Costelinha delícia. salgada, com uma Tá delícia. querendo passar vontade nas É. Ah, se ela não Que fez, ela vai lá, delícia. ela faz também. Qualquer hora ela faz. Não, Mas eu não ela sei comeu se da foi esse senhora, feijão não é? verde, não. Dá a receita aí. por Sabe esse favor. feijão verde que você compra na casca? Na feira sempre tem uma pessoa que vende ele já. Eles vendem numa latinha de óleo, já viu? Não. Eles enchem uma lata Eu de já óleo e vi, vende. já vi. Já? É muito bom aquilo. Aí você põe bacon, linguiça calabresa, um pedacinho só de carne seca. O segredo é a costelinha salgada. Nossa, que delícia. Nossa, eu fiz um panelão, não sobrou nem para contar a história. É porque Então, mas o não é pessoal pra ela faz fazer, a bastante... gente quer comer o da senhora. E eu proibi Boa. todo mundo de dar. Eu proibi todo mundo Boa. de dar comida para os preto velho e para o povo antes do meu feijão. Não, ninguém vai comer nada, vai comer o meu feijão primeiro. Aí comeram. Para pegar o axé, bem, rezou naquela hora. Porque era uma novidade, né? Eu nunca tinha feito. Ele queria que desse primeiro para as entidades o feijão. Primeiro as entidades serviu, agora dá pro povo, depois vocês podem dar tudo que vocês trouxeram aí. Primeiro é meu feijão. cafezinho. Primeiro é meu feijão. Tinha os doces. Tinha doce, tinha tudo lá. Nossa, que delícia. Ah. Que delícia, mãe. E o nosso tempo, como que tá, Vanessa? Como que tá o nosso tempo? Em cima. Estourou? Não, tá. Ainda tem um tempinho ainda. Tem um tempinho. Mãe, qualquer uma... Me deixa uma mensagem aqui para os nossos seguidores, né? O que a senhora gostaria de deixar para a gente aqui? Uma palavra. Uma palavra, uma mensagem. Enquanto a senhora pensa, vou falar com o Pai Engels para falar da procissão. A data, tudo direitinho. É o que a senhora quer falar para essa família de axé que está assistindo a senhora aqui. E olha, tem bastante neto, viu? Tem muito. Tem bastante neto que vai te ouvir. Tem. Olha, não sei nem o que dizer, viu? Mas, gente, eu tenho assim, ó, mesmo não conhecendo,
esse povo que está aí, né? Eu tenho um carinho, um amor muito grande, sabe? Então, o que eu desejo para todos, todos, é muito amor, muita alegria, muito respeito, né? Um para com o outro. Cuidar bem das nossas crianças, né? Que precisa. E muito axé para todo mundo. Muito, muito, muito. A voz dela transmite amor, né? Nossa, tranquilo. É impressionante isso. Muito, mas muito mesmo. A voz dela transmite, não é só o seu canto, a sua voz transmite amor. E o senhor pai? Eu estou aqui muito feliz de estar acompanhando a mãe Ivone, que ela tem muito para contar e ensinar. Mas todo lugar que eu tenho que ir, eu faço. Se você não for, eu não vou. Mas estou muito feliz. Quando ela contou na primeira parte já... acho que se eu escutei foi bem breve. Do que, filho? Escutei, mas relembrou a questão do seu Zé e do carro. Ah, do seu Zé, do carro. E do carro. Né? Como a gente é levado aos caminhos, né? A pessoa pensa que é de uma forma ou de outra. E quantas situações já aconteceram de bênçãos através da E outra coisa também, a casa do seu Sete Flecha chegou a fazer muita cura. Cura de câncer, doenças graves, fez cura mesmo, que a pessoa está aí até hoje para dizer, ó, eu tive câncer. É que as pessoas não sabem que isso acontece nos terreiros, só que Às vezes as pessoas não acreditam, né? das outras religiões. Não julgamento, não é isso. É aquela questão que a gente fala muito, para não envaidecer o médium, né? Ou para as pessoas não confundirem o que está acontecendo, muita coisa não é dito, né? Mas os terreiros curam. E médico, como disse na questão popular, hoje você vê um artista falando, como o Zeca Pagodinho, entre outros, falando, médico de pobre sempre foi terreiro. Sempre foi o terreiro. Não é para você deixar de acompanhar o médico se está conseguindo ir ao médico, né? Se tem condição ou está sendo atendido, que muitas vezes não está, mas fazer todo o tratamento espiritual. Então, as nossas casas estão sempre nessa cura e libertação. Cura e libertação, só que não é dados depoimentos. Sim, sim. E o mundo está muito doente, né? Infelizmente. Isso. Doenças assim, tristes, né? E a gente está lá de porta aberta. E todos nós precisamos também. Olha, sempre. Muita gratidão por estar acompanhando aqui a mãe Ivone e dizer que a procissão Nosso Amado Pai Xangô é um ato de amor a Xangô e à espiritualidade como um todo. E acontece há 21 anos. Então, é a 21ª. Começou com aproximadamente quase 300 pessoas, 270, não me lembro. E foi feito um sulfite lá com mapinha, a arte, né? Explicando o que era a procissão. Carregamos a imagem de Xangô numa pedaço de mármore, não tinha andor. Então, provavelmente deve ter sido algum pedaço de uma pia grande, que era uma pedra pesada. Imagina o mármore. Colocou, tem as fotos. A gente vai fazer uma exposição disso para esse ano, não sei se a gente consegue. E aí tá a imagem. E aí ficava, eu chamei o apelido dele de Caçulinha, que era um menino maravilhoso da casa do Caboclo Primato Pai Antônio, do Pai Silvio. E Pai Antônio Azar, ele foi segurando atrás, como ele tinha quase 2 metros, ele ia ajudando a balizar a imagem que não estava segura na pedra, né? Então ela estava solta, 2 pessoas carregando a pedra, a imagem. Então chegou agora 21 anos, um ano retrasado, acho que bateu aproximadamente 10 mil pessoas no Sambódromo, né? Acho que Inhansã falou, vocês vão pro templo. A gente estava procurando um lugar fechado e o único lugar que deu foi lá, foi uma experiência, agora foi para o pavilhão. Foi umas 5, 6 mil pessoas no pavilhão. Agora vai ser no pavilhão, com a graça de Xangô, os orixás também, e com a ajuda da Renata Abreu, que é o 3º ano que está ajudando. Então é importante lembrar uma pessoa que está estendendo a mão. E não cortando, mas assim, essa atitude, esse ato de vocês abrem portas para a gente. Sim. Né? Abrem portas para a gente, porque
o mundo precisa ver. Nós somos organizadores. Não é do pai Engels, da mãe Juveni, da mãe Ivone, da mãe Fernanda, minha esposa, da Aldeia de Caboclos, do Templo Amor e Caridade de Caboclo Pena Verde, da Casa dos Seus Sete Flechas. Nós somos organizadores. Realizadores, todos nós. Todos. Quem for lá de amor, é gratuito. A gente pede 1 quilo de alimento não perecível que reverte em cesta básica para quem está mais necessitado. São preparadas e cruzadas no terreiro entre 1.000 e 2.000 guias. Quem chega primeiro recebe essas guias. E tem pessoa que se dá um trabalho. Mas, não, eu quero essa guia. É para quem chegar primeiro. Então, tem gente que chega antes para pegar as guias. Muita gente vem no interior e da Grande São Paulo. São os primeiros a chegar. O portão abre 12h30. Mas teve gente que veio de Minas. Vem de Minas, veio do Rio. Já teve gente da Bahia numa caravana menor e gente do Paraná. Que a gente sabe que chegou e falou lá. Congrega forças, promove uma grande confraternização. Tem uma linda procissão, Papai Xangô, onde é confirmado os agradecimentos e pedidos feitos a ele, naquele momento, a espiritualidade como um todo. Tem a parte social, a parte cultural. E é um dia de muita alegria, porque exalta a nossa união, Sim. a nossa força. Enquanto pessoas pensam que não é possível, está mostrando que é possível. Sim. Nós somos unidos, organizamos, sabemos organizar juntos e realizamos juntos uma procissão maravilhosa. E temos competência para isso. Temos competência. Então, a gente tem que divulgar para o mundo essa força da união, Uma dessa coisa grande bem congregação de organizada, com muito amor e carinho. Aí está chegando nesse número-chave para nós, né? Que é 21 anos ali de amor e trabalho a Xangô, mas sempre porque a família está presente, a espiritualidade está presente, a família, os amigos, É um conjunto, irmãos, é o né? conjunto. É o conjunto. Não é do A ao B. Então, quando fala, eu vou lá na sua procissão, falam, Pera. nós, na nossa procissão. Quem for lá é porque que é ele, meu, é nosso, né? ele Pai, abraçou. tem camiseta, não tem? Tem. Tem camiseta. Você E como chamado a atenção que faz eu- para adquirir? Eu vi com uma especial que foi feita no branco. É o pessoal essa camisa. Não, ela é branca e vermelha, tá maravilhosa. Esse ano ela vem no branco e vermelho. E aí tem um contato da mãe Fernanda. Não sei se vocês disponibilizam o link ou o número. Sim, eu sim, passo. sim. Vai ser disponibilizado, sim. E o que a gente quer mesmo é que todos estejam Se lá. tiver, se quiser patrocínio também, se quiser também divulgar, a gente está aqui para Fica à isso. vontade. Conclamar os irmãos para a gente ir louvar Xangô junto. E aí, quando milhares de pessoas cantam os pontos, como a mãe Ivone falou, essa força nesse conjunto, muita cura, muita libertação, muita força, alegria, um dia da gente cantar, da gente dançar, da gente vibrar, e muita coisa acontece. A gente escuta muito relato no pós, eu falo do canto em específico, mas está na procissão, pessoas estavam com problemas de justiça, outros que não podiam ver o filho, outro que até foi emocionante, o rapaz falou, não teve procissão na pandemia, foi feito todos os atos espirituais, mas não pôde congregar. Ele falou, estava na live na minha casa, rezando, que o único ato que não pôde ter foi a procissão. Sim. Mas fez a arrecadação de alimento, fez as guias, cruzou, distribuiu e fez os atos magísticos, ritualísticos no terreiro. E a pessoa estava firmando e eu cheguei lá, a minha casa chegou. Foi um pedido que eu fiz a Xangô. Ai, que lindo. Aí chorei lá, porque eu falei, a gente nem imagina, mas ele está na fé dele, então a fé tá aí para todos nós, né? Outros que foram falam a questão de justiça. Eu tenho por obrigação estar lá de amor. Em toda a procissão eu alcancei determinada coisa. Terminou uma que foi no Ibirapuera, no Mauro Pinheiro, a 18ª. E aí tinha uma pessoa com uma cirurgia. Ele falou, falei que ia trazer minha esposa. Conseguiu passar por mais essa prova, mais essa situação. E a gente estava firmando em Xangô, então não tem dinheiro.
tudo que promove, mas essas questões ficam enraizadas na nossa... Eu tenho uma pessoa que cabeça. mora lá nos Estados Unidos até hoje. Eu vou pedir também para ela fortalecer, mesmo estando longe, que ela pediu para mim, para afirmar para Xangô que ela está precisando, passando lá. E não importa a distância, ele está em todo lugar. Sim. Né? Então, eu vou agradecer, Nossa, estou emocionada. Nós também. Né? Nós também. Eu chorar, né? Ficar lembrando de coisas que assim, né? Muito obrigada pela força que a senhora está me dando. A senhora não tem noção da força que a senhora está dando para nós do Vozes de Zambi, junto com Estrela de Zambi, que é o meu terreiro. A senhora significou muito para mim no último Dia das Mães, a representação da minha mãe. Eu fiquei muito feliz em te conhecer nesse dia. E eu te dei um abraço, e quando eu te abracei, eu falei: mãe, estou te mandando esse abraço. A senhora representou ela para mim. Então, muito obrigado por me permitir te acessar, te conhecer. Eu que ganhei um abraço, né? É a mesma coisa ao Pai Para mim é um Engels. presente, né? Como o senhor disse, às vezes vocês não têm noção de onde vocês conseguem acessar, né? E a gente, do outro lado, acha que a gente não consegue acessar, né? Não, mas é um Então, muito, muito obrigado de coração por Olha, estar aqui, né? Passando todos esses ensinamentos. Para mim, é surreal. Não E tem nós estamos dimensão. muito felizes e muito grato. Não tem dimensão. Eu quero agradecer indiretamente a Fernanda por ter feito essa ponte, Beijo né? pra minha esposa. Para ela agradecer também, ela de Minha filha, coração, viu, gente? por ajudar a gente a chegar. A mãe Ivone, ela que marcou a data, o horário, tudo certinho. A gente chegou até a ficar um pouco chato de ficar, olha, é tal dia, é tal horário, porque a gente sabe que é muita coisa, ainda mais com uma festa na porta aí batendo, a gente sabe que é loucura, né? E um monte de eventos que vocês participam também, procissões que teve quando um domingo antes vocês tiveram compromisso, a gente não conseguiu ir até falar com vocês por causa desse compromisso. Então, para mim, é um presente de Oxalá vocês estarem aqui. Mas você fica aí só elogiando, falando, mas o que eu vejo aqui, você transmite assim, muito amor, muito carinho, dedicação, o seu semblante é assim, iluminado. Obrigada, Você mãe. transmite tudo isso. aí, viu? Obrigada, mãe. Aí tem tudo numa baliza aí, ó. O Lúcio segura da linha, você conduz aqui, a gente faz... Você é Tava muito pensando iluminada, no muito ponto. iluminada. Né? Eu falei, vamos cantar para Xangô, mas hoje tem tudo uma questão espiritual, né? Do direcionamento. E aí a gente falou muita coisa hoje envolvendo situações do aprendizado, ensinamento da casa do seu Sete Flechas. E aí um irmão passou, outro irmão, que também teve nesse momento junto, que é um compadre, que envia muitos pontos da espiritualidade para nós, né, da aldeia, levarmos adiante. E ele trouxe para nós uma mensagem de um preto velho, que também foi muito importante todo esse processo que a mãe Ivone estava contando aqui, né, do terreiro, de seguir Isso adiante. foi outro momento e de muito força. importante. Aí, na hora eu quando ele lembrei, partiu. pedimos para ele cantar, ele cantou e enraizou e a gente gravou. Tudo isso, uma boa parte disso está nas plataformas, está em YouTube, está em Spotify. Esse gravou também num especial de Preto Velho, bem curtinho, o número de pontos. Pai Jeremias. Aí, se puder, na hora que você for encerrar, a gente quer cantar para dar força para o que vocês estão alcançando aqui. opa, Cada vez mais longe. Obrigada. E eu vou agradecer ao Estúdio Tagarela mais uma vez,
né, com a gente aqui, dando esse amparo, todo o suporte nesse estúdio lindo. Quem precisar, muito à vontade aqui também. quem precisar de um estúdio com categoria, pode vir, que aqui o atendimento é muito bom mesmo, um pessoal muito de boa, que dá aquele suporte, né? Que tem o nosso amendoinzinho de sempre. O café é bom. Eu queria também agradecer de coração. Tá? Eu só viajei. Isso é bom. Isso é muito bom, né? Amei de coração. Muito Gratidão. obrigado mesmo pela força, pelas palavras para minha sobrinha, afilhada, tudo. Eu fiquei preocupada, eu achei que ia ser mais difícil, bem tranquilo. Não doeu? Não tá doendo nada. Só, assim, o sentimento tá, assim, sabe? Transbordando o amor. Obrigado. Agradecer a todos que estão acompanhando nosso podcast, agradecer a minha produtora, Vanessa, que está ali quietinha, preocupada com o tempo. Ao Raoni, ao Reinan, a todos, ao Guilherme. Guilherme está chegando agora. E lembrando sempre, a Umbanda é para todos. Nós não fazemos distinção. A Porta do Estrela de Zambi, da aldeia, dos Sete Flechas, está sempre aberta para aquele que precisar, e quem não precisar pode ir também. Com não certeza. É só na dor, né? Com certeza. Pode ir no amor, que a gente está lá. E vamos fortalecer essa procissão do Pai Xangô, que ela é muito importante, não só pelo fato de ser para o Pai Xangô, ela é importante para o mundo da Umbanda. É isso. Tá bom? Até a próxima. O mês que vem a gente volta. Você pensa que acabou? Com mais novidades. Não. Temos mais Mãe Ivone e Pai Engels para vocês. Pode cantar, mãe. Pode ir, senhora. Solta a voz. Pai Jeremias. Não pediram eu ia cantar. Pedi pra gente cantar para Xangô. Mas canta pro Pai Jeremias. Então não vou esquecer. Não vou esquecer, já lembrou. Saravá os preto velho. Adorei as almas. Uma estrela guia segue os passos de Pai Jeremias. Uma estrela guia segue os passos de Pai Jeremias. No caminho de volta, quando ele veio do seu casuar. No caminho de volta, quando ele veio do seu casuar. A noite tava clara, pegou a bengala e foi caminhar. A noite tava clara, pegou a bengala e foi caminhar. Foi no topo do morro com Nosso Senhor, ele foi conversar. Foi no topo do morro com Nosso Senhor, ele foi conversar. Adorei as almas. Adorei as almas. Esse é um ponto que cantou quando estava levando, sabe? A mensagem espiritual, quando meu sogro também estava em todo esse processo da partida, e aí a estrela guia, né? Você estava falando da estrela de Zambi, eu estava lembrando dessa estrela a pedir força aí aos nossos antepassados, nossos ancestrais, a força dos nossos queridos e amados pretos velhos. Adorei as almas. E vamos todo mundo junto a Xangô. Vamos lá. Vamos lá. Como é? Convite feito. Como que é que você fala? Convite feito, convite aceito. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Ó Cristo, o mundo balanceou. Ó Cristo, o mundo balanceou. Só não balanceou a coroa de Xangô.
Só não balanceou a coroa de Xangô. Só não balanceou a coroa de Xangô. Caô, cabecilha, Xangô. Caô. Cabecilha. Obrigada, Guilherme. Virou? Aí.